E aí, Elias, tudo bom? Obrigado aí por vindo. Eu não sei, eu não tenho nem palavra para dizer como que eu vim parar aqui, mas o importante é que eu tô aqui e vai ser eu acho que como eu disse pra você antes de entrar aqui, vai ser muito divertido essa conversa com certeza, né. Eu, tomara, né? Eu gosto de me divertir, né? Eu sei que deu uma polêmica tu vir aí, né? Dentro, você tava falando aí do pessoal de esquerda. Bom, o pessoal de esquerda não gosta muito de mim, né? Vamos ser francos sobre a situação sociocultural brasileira atual. Mas e aí, como que foi? Eles encheram muito teu saco? Não, não é que a polêmica, eu acho primeiro que a polêmica é muito normal, né, porque, eu mesmo dentro da esquerda eu tenho posições que não agradam muita gente, né. Então eu aceitar vir no programa que geralmente as pessoas não aceitam vir, não sei nem aliás, não sei nem se você já convidou alguém de esquerda para vir aqui, né. Nossa, vários, vários, vários. E eu aceitar vir num programa que vários não aceitaram, vai gerar algum tipo de discussão, né. Até porque rede social, esse tempo louco que nós vivemos, as polêmicas e falsas polêmicas acabam que alimentando muito esse tipo Tá polarizado, de né? Nós contra eles, tem o grupo do bem e o grupo do mal, cada um acha que é do bem e acha que o outro é do mal. E pô, aí não pode misturar os dois grupos. eu acho que existe uma distopia no Brasil nos últimos 10, 12 anos, né, que o país vive, em que o debate público ele foi dominado por um segmento da sociedade que nega a ciência, que nega o conhecimento científico, ou seja, um retrocesso muito grande, né. E evidentemente que esse grupo de pessoas que dominam o debate público hoje na internet, né, levou inclusive o atual presidente da república a presidente da república, né, ou seja, e o Mas não resultado. foi a internet, não, cara. Não, eu tô falando Cara, quer dizer, eu discordo de mim eu a mesmo. Foi a internet que teve um eu papel acho muito eu forte. acho que ex eu acho que existe um processo histórico recente em que a negação da ciência, ela sai do campo da comunicação, ou seja, não é mais a notícia não é mais algo a ser apurado, vamos trabalhar com fake news, vamos desconstruir a imagem do outro, vamos espalhar 1000 mentiras até vir a verdade. Isso alcançou também a ciência, né. Então eu sou geógrafo, mas eu sou professor de economia, então hoje qualquer pessoa que, por exemplo, acha que entenda de capitalismo, ou acha que entenda de socialismo, ou tem uma visão, ela pode pegar 10 espantalhos do comunismo, a partir disso montar um curso sobre socialismo e capitalismo, vender e ganhar dinheiro em cima disso, né. Sim, sim. Ou seja, o debate público está cheio disso daí, Sim, né. cheio de narrativas, né? Não, tá cheio disso, né, cheio de charlatanismo, assim, a dar com pau. E eu sou uma pessoa eu não comecei na internet minha vida eu tenho 31 anos de universidade, eu tenho uma vida fora da internet, né. E eu sou um cara que não tem nenhum problema com contraditório, né, então se você concordar comigo ou não, eu vou vir falar contigo aqui, né, sem nenhum problema, então Então, normal, né? O sensato a se fazer, né? Senão a gente só mas eu fala com o que a não gente mas concorda. eu acho que existe uma tarefa, eu sempre falo isso para as pessoas, que é o de ocupação de espaço mesmo, ou seja, se você está vindo aqui, me chamar para eu dar minhas opiniões, eu quero que as pessoas ouçam minhas opiniões, né, e também essa questão que eu acho que está cada vez mais evidente do apodrecimento do debate público, né, brasileiro pela direita e pela extrema direita, né, que nega a A gente ciência, já nega teve tudo que realmente um debate público saudável, eu fico pensando. Você falou do apodrecimento, mas parece que o Brasil sempre foi. Sabe aquela cena de cantina do colégio que todo mundo fica jogando comida uma na outra? Parece, o cenário político parece um negócio assim, entendeu? eu acho que não. Se você for pegar, por exemplo, a Revolução de 30 no Brasil, quando Getúlio Vargas chega ao poder, que o Brasil ele era um país que até a Revolução de 30 era um país, ou seja, que existia uma nuvem que pairava sobre a sociedade brasileira de que o Brasil era um país que não ia dar certo, por causa que o país que é um país que é mestiço, ou seja, um país fadado ao fracasso. A Revolução de 30 ela traz um sopro de esperança ao Brasil, que tanto é que de 30 até 80, por exemplo, o debate social brasileiro, ou seja, o debate sobre o futuro do Brasil, o debate sobre o passado do Brasil era riquíssimo. As polêmicas eram de alto nível, sabe? Você pega O que rolava, assim, de qual era a discussão do momento naquela época? qual o caminho que o Brasil deveria seguir, ou seja, se o país tinha que ser um país nós tínhamos que seguir o caminho da industrialização, ou tínhamos que ser um país agrário, se o Brasil teve feudalismo, se não teve feudalismo, ou seja, era uma discussão no nível de abstração que, ao fim e ao cabo, né, se você conseguir encontrar soluções ao Brasil, e com uma característica naquela época, né, a direita e a esquerda, né, a maioria tinha, vamos dizer assim, um profundo, vamos dizer assim, uma profunda admiração pelo Brasil, né, e uma fé no futuro do Brasil. Tinha um nacionalismo forte na Não, um época. nacionalismo, exatamente isso. O Getúlio queria um pouco, em certa medida, isso, né. Com
a década de 80, com a contra-revolução neoliberal na década de 90, eu acho que o Brasil, ele, na década de 90, ele volta à década de 20, ou seja, o debate público brasileiro passa a voltar a ser aquela coisa que o Brasil não presta, o nosso passado é ruim, o nosso futuro é um país sem futuro, nós temos que nos adaptar aos novos tempos, que é a globalização, ou seja, se adaptar a isso é entrar nesse jogo de forma subalterna ao poder norte-americano. É o que está acontecendo. Né? Não, e a década de 90, vem os anos 2000... Então ele estava certo. Não. Ele deu certo na previsão. Não, vem os anos 2000, eu acredito que o debate público melhora, porque da década dos anos 2000, 2002, 2010, 2011, o Brasil passou a ter uma discussão sobre o futuro do país de uma forma mais séria, né? E depois do ano 2010, 2011, 2012, 2013, acredito que o Brasil afunda, o debate público afunda ao ponto de surgir, assim, abertamente o charlatanismo aberto, assim, ou seja, você não vê mais grandes intelectuais discutindo no Brasil. Você vê pessoas hoje no Instagram, por exemplo, fazendo history de 10 linhas, ganhando 50 mil likes, por exemplo, e essa pessoa vai levar essa opinião de 10 linhas lá para frente, isso vira opinião, né? E opinião como se diz, cristalizada na sociedade, né? E o contrário daquilo, é professor de federal, né? Não pode levar esse cara a sério. Né? Ou seja, acho que entendi. Ou seja, é professor de federal. A gente está dando muito valor a qualquer pessoa sem se importar com as credenciais, e as credenciais são desvalorizadas. Não é uma questão de credencial, porque eu não sou academicista, eu estou na universidade, eu tenho, sabe? Não é isso. A questão que eu tenho colocado onde me perguntam é de que ser intelectual, ou seja, eu ser uma pessoa voltada para a produção de ciência e de conhecimento é tarefa de uma vida. Ah, sim, sim. Sabe, não é uma coisa que... Pra se aprofundar realmente em qualquer quesito. Eu acordo, eu tenho toda uma rotina particular, assim como outros colegas meus, como o André Roncalha e o Wallace Moreira, que são do Conexão Xangai, que é o canal que é o programa que nós temos na internet de maior público, né? Já entre no canal do André Roncalha e curtam esse canal que é o nosso do Conexão Xangai. Vocês falam sobre China lá? Não, o Conexão Xangai, ele é, abrindo parênteses aqui no que eu estava falando, o Conexão Xangai, ele é um programa em que nós somos o contraponto ao Manhattan Connection, né? Que é aquele pessoal que fica lá os liberais lá. Não manjo muito. Né? É um pessoal liberal e tal, tipo a maioria das pessoas que vem aqui falar. Tá legal, os caras tipo MBL, assim. É isso, MBL, só que com 50 anos de idade, 60 anos de idade. Entendi, interessante, eu não sabia, não conhecia esses caras. Então, eles são esses, e nós temos o Conexão Xangai, né, porque a China, em certa medida, ela é o contraponto a toda essa visão de que, olha, para o país dar certo, não tem que ter Estado, o Estado tem que ser mínimo, tem que diminuir o tamanho do Estado, o mercado tem que dar o rumo nas coisas, né? Mas só para terminar essa questão, ou seja, o que acontece hoje no Brasil é que uma pessoa com 800 mil seguidores no Instagram, por exemplo, faz um post com 10 linhas dizendo que fascismo e comunismo é a mesma coisa, que isso vai virando uma onda, assim, em que fica um emborrecimento geral do conhecimento médio. Exatamente. Eu não sou academicista. Eu acho que a pessoa não precisa ter um título de doutor para ter conhecimento. Uhum. Agora, menosprezar, por exemplo, a necessidade de que você tem que trabalhar com método científico, de que você tem que trabalhar com método, com episteme, com uma série de elementos que vão te condicionar a te entregar um resultado cientificamente comprovado, a partir da história principalmente, eu acho que isso é o mínimo que se espera para quem forma opinião. Uhum. Não o que nós vemos hoje no Brasil, né? Mas você não acha que tem uma parada da ciência que é foda também, porque as pessoas usam essa tenda, né? O mestre ciência, para validar opiniões que não são realmente científicas. Tipo, eles pegam estudos que foram feitos com uma metodologia porca e aí fica usando o nome da ciência para embasar uma ideia que, na verdade, não é realmente real, assim. Porque eu entendo que a ciência é importante, eu adoro ciência, eu adoro ver o James Webb, as paradas, reator de fusão que a China tá fazendo, caralho. Acho muito, muito louco isso, os estudos e tudo mais. Mas eu vejo muitas pessoas usando a ciência como propaganda também, né? Eu acho que isso acontece também, ou não? Olha, vou te falar uma coisa, acontece até porque existe a universidade, ela não é uma bolha, né, que é fechada em si mesma, né? E a universidade muitas vezes ela também acaba replicando, né, o senso comum da sociedade, só que de forma mais sofisticada, né? Inclusive na área de economia. Uhum. Agora, a questão
é que o Hegel dizia, que é um filósofo alemão, que eu gosto muito, dizia o seguinte, a verdade sempre aparece. Então, na ciência, ou seja, seja na economia, seja na biologia, ou seja, qualquer outro conhecimento, uma mentira não dura muito tempo. Sei lá. Não dura muito tempo, não dura muito tempo. Antes comer ovo fazia mal pra caramba, ficou anos assim, depois agora comer ovo é bom de novo, gordura de porco era ruim pra saúde, agora não é mais tão ruim. A ciência muda também, né? Não, a ciência muda, evolui, até encontrar, por exemplo, regularidades novas na economia que antes eram impossíveis de encontrar com o método antigo, por exemplo. Mas o que eu estou querendo dizer é que na ciência a vera mesmo, o charlatanismo, ele dificilmente se cria durante muito tempo. Ele pode se criar. Sim. Ele pode se criar, mas chega... Por quê? Porque você está o tempo inteiro sendo avaliado. Eu, por exemplo, eu tenho obrigações para com a universidade, que passam, por exemplo, por publicar artigos em revistas estrangeiras. Esses artigos são hipóteses científicas que eu levanto, que eu tento comprovar naquele artigo, e 3 ou 4 pessoas do que eu não conheço, nem eu me conheço, vão ler aquele artigo e vão aprovar ou não aquilo ali. Ou seja, existe um processo de controle interno do processo. Sim. Né? Nas redes sociais não tem isso. É o like, né? Esse controle, sabe, né? É um controle de popularidade, não de método científico, né? Sabe? Então, eu quando aceitei vir aqui, por exemplo, uma das questões que eu levanto sempre é a seguinte, eu acho, Monark, honestamente, que a extrema-direita e a direita, ela tem que ser retirada da sua zona de conforto, entendeu? Claro. Sabe? Ela tem que ser retirada da sua zona de conforto. Então, se eu não vier aqui num canal e que o público majoritariamente é conservador, a gente sabe disso, né? Sabe? Conservador eu não diria, viu, cara? Não. Porque é difícil um monte de conservador gostar de maconheiro a favor de várias pautas de esquerda, tá ligado? Não, mas se você for da ligação da maconha, não é uma pauta de esquerda, né? É uma pauta até liberal, ou seja, não é nem... Bom, hoje em dia a sociedade considera como pauta de esquerda. Não, eu sei que na sua origem talvez não fosse, mas normalmente quem defende essa pauta é uma pessoa de esquerda. Sabe? Então, quando eu aceito vir nesse espaço, quando eu fui no Rogério Vilela debater com a Renata Barreto, sabe? Eu fui no intuito de, olha, eu particularmente não aguento mais esse pessoal vendendo, as pessoas ficando milionárias, vendendo charlatanismo, entendeu? As pessoas, elas não têm domínio teórico nenhum do que elas estão falando, trabalham com espantalhos, né? Depois eu vejo num dia um negócio, uma plataforma de curso, tá lá uma pessoa que... História política dos Estados Unidos, ou seja... Aí você vai ver se essa pessoa já produziu alguma coisa sobre isso, nunca produziu absolutamente nada sobre isso. Isso chega a ser, assim, isso é o estado da arte, né, do obscurantismo na sua máxima potência, né? É uma forma de ver, mas tem uma outra forma de ver também, né? A internet deu espaço a tanta gente falar que, invariavelmente, vão pessoas criar conteúdos que talvez não sejam de exímia qualidade, mas servem para um propósito individual para elas, ou talvez até para um grupo que quer validar certas ideias. Exatamente, né? Exatamente isso. Mas isso é natural, isso não é algo, tipo, não é um obscurantismo, para mim é o contrário, porque você também tem esse espaço, entendeu? Todo mundo tem esse espaço. Isso, inclusive, é um defeito da galera socialista, comunista, eles não queriam, eles se negaram de ocupar esses espaços faz muito tempo, entendeu? No Flow, a gente sempre chamou o cara de esquerda, demorou 2 anos, ou 1 ano e pouco, pra a gente conseguir uma portinha, uma janela a esse grupo, entendeu? E mesmo assim, essa janela não se abriu grandemente, eles se recusavam muito a ocupar aquele espaço que estava sendo ofertado a eles. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.